Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo? Qualquer novidade, vamos colocar se estão me ouvindo bem ou não, para a gente poder ajustar o áudio. Enquanto isso, vou colocar no chat de onde vocês são, o que vocês procuram, como vocês procuraram uma certificação como Scrum Master, uma formação como Scrum Master. E vamos para a gente se conhecer, para a gente até dar mais dicas para vocês, dependendo da área que vocês atuam, tudo bem? Bom, todo mundo já deve estar sabendo de várias notícias como essas, tá? De profissionais ágeis sendo extremamente demandados no mercado, porque é uma área de trabalho promissora, é uma metodologia que tem promovido muitas questões de assertividade das entregas de projetos, produtos e serviços, e às vezes, em muitos casos, quando bem feito, claro, ela tem promovido a antecipação desses resultados, dos retornos esperados ou dos objetivos esperados em cada projeto, produto ou serviço. Então, já falei isso em outras palestras, já falei também de cases de sucesso, como foi o caso da Magazine Luiza, já falei também de outras metodologias ágeis também que ajudam a fazer a transformação digital, principalmente nessa época de pandemia. Então, para muitos que já estão aqui, isso não é novidade. Para quem ainda está acompanhando pela primeira vez, fica a dica de observar um outro workshop que a gente fez meses atrás, sobre gestão ágil com Scrum. Depois a gente passa o link no chat para vocês. E também não é novidade para quem já me acompanha, já acompanha aqui o canal, de que as carreiras ligadas a metodologias ágeis, como Product Owner, Analista de Qualidade, Agile Coach, Analista de Produto, Scrum Master, estão em evidência justamente por conta dessas altas demandas que tem nas áreas de gestão de projetos, negócios, desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de novos serviços, de maneira que você venha antecipar o resultado esperado em cada uma dessas demandas ou necessidades que o mercado aponta. Bom, e o que nós vamos falar aqui hoje? Qual é a proposta? A proposta é que muitos que me acompanham, muitos que acompanham aqui o canal, têm dúvidas sobre como começar a ser um Scrum Master de fato. Como ele age como um Scrum Master? Será que isso é algum cargo que carimba na carteira da pessoa e ela já começa a desenvolver? Bom, quais são os objetivos aqui hoje? Falar de algumas síndromes que travam alguns profissionais que agem como Scrum Master ou pretendem atuar como Scrum Master. Qual é, afinal, o papel do Scrum Master na gestão ágil das empresas, sejam as PMEs ou as mais corporativas de grande porte? Identificar se o perfil que você tem hoje, o que ela ajusta ao perfil do Scrum Master, do papel que se executa no Scrum Master. E certificações, afinal, para que elas servem, afinal de contas? Né? Elas ajudam, atrapalham? Como está a percepção do mercado nesse sentido? E também quais são as opções de certificações que a gente tem hoje no mercado para quem procura se certificar, claro. Qual a importância do Scrum no mercado de hoje em dia? Ele já é conhecido no mercado há muito tempo e não é à toa, ela ganhou popularidade por conta da aceleração que ela promove dentro do universo das metodologias ágeis para o desenvolvimento de projetos e serviços. Não é à toa que hoje você vai pesquisar no Google Trends, você vai encontrar que o Scrum passou o interesse até que a própria PMP e Prince2, que são metodologias e conceitos muito bem fortalecidos no mercado, antes que as metodologias ágeis chegassem de fato. Isso já demonstra a qualidade com que a metodologia se oferece no mercado
diante dessa necessidade, do alinhamento que essa necessidade e essa urgência, devido às grandes mudanças que vêm acontecendo, que urge no mercado, vamos dizer assim, né? Não é só pela aceleração dos resultados, é também pela consequência de você ter várias mudanças que acontecem quando você menos espera. Preciso falar do caso da pandemia? Não. Antes disso tudo acontecer, era natural que você encontrasse em vários projetos de várias empresas situações que hoje você tinha um conceito, amanhã já era completamente diferente. Hoje você tinha uma necessidade do seu cliente, amanhã já era outra necessidade do seu cliente. Então, é por conta desse alinhamento, dessas mudanças constantes, que as metodologias ágeis com o Scrum casou, deu um fit no mercado muito grande. Por isso que ele acabou ganhando tanta popularidade. E como está a gestão, como é que está, melhor dizendo, a demanda desse tipo de profissional no mercado? Basta olhar só as mídias? Não. Vocês mesmos podem fazer essa pesquisa. Dá uma olhada lá no LinkedIn, vocês vão encontrar. Só no mês passado, na América Latina, isso aqui ainda está desatualizado, porque hoje mesmo eu tinha conferido, era mais de 1.500 Scrum Masters com vagas em abertas, em empresas nacionais e na América Latina. E qual é a situação disso hoje? Tá? A situação que a gente vê hoje das empresas que fazem recrutamento e seleção de profissionais de gestão ágil é que eles nos passam que apenas 3 a 5% dos candidatos acabam passando para uma vaga ou sendo qualificados para alguma vaga. E eles acabam caindo muitas vezes ou por conta de falta de competência de hard skills ou por falta de habilidades, soft skills. Tá? Uma coisa são competências, outra coisa são soft skills. Competências que vão te determinar qual é o teu conhecimento e qual é o teu grau de competência no domínio daquelas ferramentas ou daqueles conceitos. E as soft skills para lidar com isso. Né? Para lidar com a gestão de pessoas que requer que eles façam também mudanças comportamentais. Não basta só instituir o processo, instituir a metodologia. É natural que as pessoas tenham resistência ao que é novo. E isso vem, mais à frente eu vou explicar, vem de uma condição neurológica que é do instinto de sobrevivência nosso. É natural. Por mais que a pessoa queira mudar, ela vai encontrar determinadas resistências, mas já a gente entra nesse detalhe do porquê isso acontece. E não bastasse a dificuldade que é encontrar esse tipo de profissional, 91% é a taxa de turnover desse tipo de profissional no mercado hoje. É muita gente rodando por aí. Tem outras questões, né, que podem ser envolvidas aí. Claro, você tem por questões de melhores oportunidades? Tem. Você tem uma questão de uma alta demanda e pouca oferta? Tem. Agora também tem outros quesitos, né? Por que o profissional, quando você começa a olhar um currículo de um profissional, por que nos projetos que você vê que são de grande porte, como por exemplo, você vai ver atendimento de empresas de large corporate, ou grandes corporações, e a gente sabe que esse tipo de projeto demanda tempo, não é um projeto como de uma startup, que você consegue desenvolver um novo produto, um serviço lá em uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Em grandes corporações, isso daí leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, se bobear, já vi projetos que estavam levando 10 anos. Então, como é que profissionais desse tipo estão rotacionando com tão pouco tempo? Tipo, em 3 meses, 2 meses, 6 meses, em projetos que a gente sabe que é tão grande, né? Será que tem alguma coisa a ver, além da gestão das competências? A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto aqui hoje também. E aqui, para contextualizar, quem já segue o canal já sabe, não é uma pesquisa da Inodotas e da PMI, não é novidade. Dos projetos que são geridos hoje em dia, na média das empresas que já foram pesquisadas, 49% delas perdem em orçamento por conta da gestão de mudança, que na verdade muitas vezes não acontece a gestão da mudança, simplesmente eles tomam o conhecimento que é mudado e muito do que já foi feito muitas vezes acaba sendo desperdiçado. Estima-se 49% dos budgets dos projetos hoje em dia se perde nisso. E ainda, outros 50% foram declarados como falha total. O que quer dizer isso? Extinto, abandonado. Por quê? Ou perdeu o propósito, ou acabou o budget, acabou o orçamento, ou não foi encontrado pessoas suficientes, ou capacitadas, gabaritadas o suficiente para continuar tocando aquele projeto. E é uma condição que está ficando cada vez mais escassa, principalmente na área de tecnologia. Então, nossos 3 principais objetivos aqui hoje é te ajudar com a identificar e lidar com essas síndromes, derrubar alguns mitos sobre cargos e funções do Scrum Master
e falar um pouco dessa gestão dessa experiência para quem está fazendo a transição de carreira, porque muitos que vêm até nós procuram fazer uma transição de carreira. Muitos já têm uma perspectiva boa, uma bagagem grande do que eles fazem já com produtos e serviços, mas em modelos um pouco mais tradicionais. E como eles fazem essa migração? Claro, considerando essa experiência, porque independente de ser uma transferência de área para agilidade, que você vai descartar tudo que você já conhece. Como também não é feito quando você vai fazer uma transição de carreira para qualquer outra área. Você carrega muito daquela experiência, daquela expertise, daquele know-how que você já tem. Sem falar que tem profissionais aí que já estão nessa área há mais de 20 anos. Então, com certeza tem muito a contribuir. E no final, vou dar algumas dicas finais de como você pode começar a fazer a implementação, ou fazer a sua atuação como Scrum Master, das quais, se eu tivesse, quando eu comecei, teria me facilitado muito a vida. Claro, você vai falar assim, você não foi procurar conhecimento, você não certificou, você não foi atrás? Fui. Só que é como vocês, muitos acabam se deparando com bons profissionais no mercado e maus profissionais. E na época eu também me deparei com maus profissionais que também me ofereceram mais qualificações. E que se eu tivesse o caminho mais assertivo, não vou dizer o caminho das pedras, mas um caminho mais assertivo, teria me economizado tempo e dinheiro. E essas dicas que eu quero passar aqui para vocês no final também. Bom, para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, eu sou André Bueno, sou Certified Agile Scrum Trainer e CEO aqui da Agile Institute. Tenho mais de 18 anos com gestão de desenvolvimento de projeto e já consegui desenvolver mais de 20 mil profissionais nas minhas áreas de atuações, passando desde logística, crédito imobiliário, finanças, recursos humanos, varejo, atacado, têxtil, agro. Poderia estar aqui falando de várias outras áreas, mas não é o foco aqui hoje. Hoje é só para ajudar vocês que realmente estão tendo essa dificuldade de já conhecerem um pouco da gestão ágil, conhecerem um pouco dos Scrum Master, mas ainda tem dificuldade de iniciar, de pôr o pé no chão e começar a andar. Tá? E também sou fundador dos movimentos Agile e Ser Ágil, que promovem a disseminação dos conhecimentos ágil na prática para poder tirar e derrubar alguns mitos que o mercado coloca sem a menor necessidade, e alguns por puro desconhecimento, por pura inocência, outros às vezes até por má vontade, porque querem deturpar um pouco o conhecimento do que vai te dar um up na carreira, do que vai te dar uma certa liberdade, e nós vamos já entrar nisso. Como tudo começou na agilidade, no meu caso, tá? Eu comecei, na verdade, trabalhando isso daí quando eu comecei a fazer a gestão de projetos e serviços numa larga escala, quando eu fui convidado por um projeto lá em Brasília pelo Banco do Brasil. Eu era funcionário integrante do Banco do Brasil, já era ingresso do Banco do Brasil desde 2003 e em 2008 me foi dada essa oportunidade para fazer isso lá no Banco do Brasil, e um dos primeiros desafios foi justamente promover a melhoria de processos e serviços na rede de back-office do Banco do Brasil, que era composto nada mais, nada menos por 14 mil funcionários, dividido em 7 grandes centros nas grandes capitais do país. Então já dá para imaginar o tamanho do desafio. E para piorar o desafio, com uma equipe de 8 pessoas só. Então já dá para perceber o tamanho da encrenca. E foi aí que eu tomei conhecimento, fui promovendo, lógico, outros tipos de conhecimentos. Um grande conhecimento que me abriu portas foi fazer um MBA de gestão financeira muito bom, muito forte, com pessoas do mercado, não eram apenas professores, eram pessoas profissionais de cada área de mercado de atuação, desde operação, logística, psicologia, recrutamento e seleção, gestão financeira, óbvio, né? Tem que ser gestão de estoque, gestão de logística, fluxo de caixa, gestão de serviços, desenvolvimento de produtos e serviços. Isso me abriu um leque muito forte. Só que esse tipo de... Primeiro que na época já era difícil ter acesso a esse tipo de formação, por ter disponibilidade desse tipo de profissional para lecionar e também pela dificuldade de acesso. Na época, isso aí me custou, à vista, se eu não me engano, fazendo um chute médio, era mais de 20 mil reais por essa formação, por 1 ano e meio de formação. Não estou reclamando, foi muito bom, mas se hoje você trazer isso para o que seria convertido junto com a inflação e contra a desvalorização do real, hoje você paga mais de 60 mil reais para isso. Então se torna inacessível. Então é isso que eu
que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês de como vocês podem adquirir certos conhecimentos sem ter que fazer um desembolso tão grande. E ainda sem falar ainda de diversas outras certificações, tá? Certificações de que vão desde você fazer para o Scrum Master, ou até você aprimorar para um Product Owner, ou se você quer começar, como é que você começa com uma equipe que tem, sei lá, que é muito operacional, que são desenvolvedores daquele produto e serviço, e por aí vai. E dali eu fui desenvolvendo esses novos treinamentos, que são os treinamentos da JERT. Mas não vamos falar disso agora, vamos direto para o assunto, que são das síndromes que os Scrum Masters enfrentam hoje para poder lidar com a gestão, com a sua gestão da sua rotina, para poder desenvolver equipes ágeis dentro, lógico, das suas tarefas e das suas autonomias dentro de cada equipe. Porque aqui nós temos pessoas de vários níveis. Tem pessoas que trabalham só no nível operacional, tem pessoas que são acostumadas já a trabalhar um nível um pouco mais avançado, tem uma capilaridade um pouco maior dentro da empresa, que já está no nível tático, e tem outros que já trabalham realmente no nível estratégico. Independente da área de atuação, a gente percebe que há alguns comportamentos, algumas síndromes, que afetam muito o desenvolvimento do próximo passo do Scrum Master. Um deles é a síndrome do buraco negro, outro é do impostor, outro é do workaholic, e outro é do não sei que eu não sei. Como assim não sei que não sei? Vou explicar já já. Bom, a síndrome do buraco negro. A síndrome do buraco negro, a gente observa quando tem aquele profissional que ele adora se inteirar das novidades, ele adora se aprofundar no assunto, ele busca o conteúdo excessivamente, mas ele busca, e amanhã ele faz um curso, amanhã ele faz outro treinamento, a semana que vem ele faz um outro programa, na semana seguinte ele faz mais uma certificação e outra certificação e 300 certificações. Bom, quando você vê, ele está passando 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos só correndo atrás de certificação e pôr a mão na prática, pôr a mão na massa, nada. Esse é o tal da síndrome do buraco negro. Você acaba entrando numa espiral que você, sempre que você estuda, você acha que não é o suficiente. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nem alguns profissionais, que esse eu tirei um print de hoje de manhã, inclusive. Alguns profissionais que são extremamente qualificados em questão de competências, vai lá, conhece tudo que é metodologia, conhece tudo que é ferramenta, sabe tudo de Scrum, Kanban, Lean, OKRs, Model, Project Model Canvas, Management 3.0, Crystal, por aí vai. Faz KPMM, faz escalado, faz não sei o quê, e adivinha só, o cara tá lá com a badge de Open to Work que tem mais 6 meses. Ora, como é que um cara tão competente assim não consegue achar uma vaga no mercado que está com alta demanda há mais de 6 meses? Então, como é que você explica uma questão dessa? Não explica, né? Provavelmente é alguma questão comportamental, não só de competência que está aí ligada. Compreendem? Então, essa questão de você ficar buscando tanta qualificação não é ruim. O ruim é você buscar por qualificação e não conseguir dar o passo adiante. Só um minutinho, tem gente que não está conseguindo receber o conteúdo na tela. Vamos conferir aqui. Aí, voltou. Muito bom. É isso mesmo? Voltou? Me ajuda aí, produção. A Marina falou que estão dentro do buraco negro. Dentro do buraco negro? Eu fui para um buraco negro agora. Realmente caiu no buraco negro. Excelente, vamos acalmar. Ótimo, então voltando. E aí o que acaba acontecendo, tá? Às vezes é porque ele não sabe como fazer, tá? Ou às vezes é porque falta alguma habilidade, como eu falei, às vezes falta um relacionamento interpessoal, uma gestão da sua autoconfiança, ou até mesmo saber conversar, saber arbitrar, saber negociar, entende? E tudo isso aí acaba afetando a confiança dele de não seguir adiante também. Qual é a outra, aliás, muitas vezes até consequência disso, mas qual é a outra síndrome? É a síndrome do impostor. Aqui, a síndrome do impostor, a gente faz até uma brincadeira, porque normalmente o impostor dá ideia daquele cara que engana, né? Que é o fajuto, que é o ilegítimo, né? E, na verdade, a síndrome do impostor, que o mercado acaba colocando no conceito, é um pouco ao contrário. Na verdade, é sim a pessoa que tem competência, às vezes tem até habilidade, tá? Só que ela nunca se sente pronta
ela nunca se sente com a competência suficiente. E aí ele ou ela continua procurando, continua investigando, continua investindo, mas ela nunca acha que está pronta. Ele ou ela sempre acha que não é o suficiente, que ele não tem a qualidade, não tem a competência, não tem a habilidade suficiente para continuar. Isso tem até alguns estudos, tá? Que é um estudo do Dunning-Kruger, que ele investiga que quanto mais o ser humano toma consciência dos problemas que ele adquire, ou dos problemas que ele enfrenta, mais conhecimento ele vai se aprofundando para entender a complexidade daquele problema. Então, quando ele está no começo, normalmente ele não tem a noção do tamanho do buraco negro que ele está. Mas conforme ele vai entrando e cafungando na toca do coelho, mais fundo ele vê que está indo. E mais complicado, mais complexidade vão aparecendo, que é natural, a vida é complexa. A questão é que chega um ponto em que ele ultrapassa a média da competência, só que ele não enxerga, ou não consegue mais, fazer a comparação dessa média de competências com a competência que ele tem. Então, muitas vezes, o Scrum Master, tem a habilidade além da média, tem competência além da média, mas ele não enxerga como ele está acima da média. Ele perdeu a referência de mercado. E muitas vezes ele fica ali se dando um desvalor, se menosprezando em valor, que eu quero dizer, de competências e habilidades, e não consegue seguir adiante porque sempre acha que é insuficiente. Meio doido isso, né? E aí já eu falo do efeito contrário disso. E tem a síndrome do workaholic. Qual que é o problema do síndrome do workaholic? É um cara que ele qual o problema de ter alguém, vou colocar de outra forma, qual o problema de ter alguém que sempre está se atolando em trabalho, sempre puxando a responsabilidade para si? Aparentemente a gente acha que não tem nada de errado, não é? Só que observa, a maioria dessas pessoas, ela tem um perfil um pouco mais centralizadora. E ela com isso tem dificuldade de fazer atos mais simples de delegação de atividades. E às vezes um problema não é nem de autoconfiança dela, mas é de confiança em relação aos outros. E isso impede ela de liberar um pouco essa autonomia para que os outros possam também alavancar os seus potenciais e alavancar a sua performance. Lógico que isso tem fonte em outras causas, tá? Assim como talvez até a síndrome do impostor também tem um relacionamento psicológico muito forte, ou com crenças ou com traumas, inclusive, que vão te requerer trabalhos mais exaustivos, né? Que muitas vezes um trabalho de coaching, por exemplo, pode ajudar a resolver, uma terapia pode te ajudar a resolver. Outros, a situação de estresse workaholic é tão grande, ou do trauma envolvido na questão de alguém que está envolvido, que se vê imerso na síndrome do impostor, pode ser tão grande que às vezes precisa de ajuda não só do psicólogo, mas uma ajuda de um psiquiatra. Porque muitas vezes os traumas que estão envolvidos ali foi de um abuso emocional tão grande e tão forte que ultrapassa do peso do sistema de crenças e sistema de esquemas do psicológico da pessoa. E aí gera um trauma. E esse trauma tem que ser tratado de alguma forma e às vezes até de forma medicamentosa para ajudar a alterar o status mental da pessoa para aí ela ser receptiva a uma terapia. Né? Seja através de uma terapia psicológica, algo como às vezes ajuda e é um recurso muito útil a hipnoterapia, mas essa pessoa só vai estar receptiva a isso se ela estiver com as condições do seu emocional e das químicas cerebrais adequadas. O que muita gente não sabe é que os traumas tão complexos e tão fortes alteram as conexões das sinapses do seu cérebro. Veja bem, ele faz uma alteração celular dentro do seu cérebro. Você tem noção da potência que é um trauma emocional? É disso que a gente está falando. Então, muitas vezes, e as causas não são assim envolvidas diretamente ao trabalho, mas condições de trabalho, ou ambientes de trabalho, experiências que essa pessoa já teve, relações de trabalho que ela já teve, ou até relações pessoais também, podem afetar o comportamento, porque engana-se aqueles que acham que dá para separar assim, como água do óleo, separar trabalho e pessoal. Não, a sua área da vida tem muito mais complexidade e diversidade do que isso. Você cresce através de vários ciclos sociais,
da relação com a sua família, da relação com seus amigos, da relação com a sua comunidade, relação com o seu bairro, relação com a sociedade, relação com colegas de trabalho, relações com estudantes, com outros colegas de estudo, relações com outros tipos de sociedades, organizações. Então, e tudo esse tipo de experiência vai formando o indivíduo que você é hoje. O indivíduo que você é hoje. Então não dá para só simplesmente desagregar, compreende? Separar o joio do trigo. Todas essas experiências constituem quem você é hoje. Algumas vão reforçar comportamentos e habilidades positivas, outras já nem tanto. Outras vão talvez até te prejudicar, e muitas das coisas que acontecem no nosso inconsciente. E a gente nem percebe. Quando a gente está falando de trabalhar inconsciente aqui, eu estou falando do seguinte. Para pensar. Aqui deve ter motoristas, né, que já tem sua carteira de motorista e já dirige há um bom tempo. Vocês lembram como foi para vocês tirarem a habilitação de vocês? Primeiro vocês tiveram que fazer testes e depois ir para outra escola. E aí para a outra escola você teve que aprender a trocar marcha, passar marcha, virar para a direita e esquerda, passar seta, ligar o farol, ficar atento ao que está acontecendo do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Olha, se não tem motoboy vindo, se não tem motoboy atravessando, se não tem um caminhão fazendo a conversão de não devia. Você lembra da carga e o estresse emocional que era? E hoje você faz isso com tranquilidade, né? Hoje você tira isso com o pé nas costas e bobear. A questão é que o seu cérebro, por instinto de sobrevivência, ele vê que você vai precisando de certas atividades, certos recursos com muita frequência e fala, olha, peraí, isso aqui ela faz demais. Provavelmente, ela vai precisar de novo. E eu não posso ficar gastando energia, porque eu não sei se vocês sabem, mas o seu cérebro consome 20% da energia do seu corpo diariamente. Sabiam disso? Pois bem, sabendo disso, na escala seguinte, vem outros órgãos como o coração, o fígado, o estômago, que tomam praticamente de 3 a 5% da energia do teu corpo. Então, olha só a potência de energia que o cérebro consome. Então, ele toma, por questões de sobrevivência, subterfúgios para economizar energia. E como é que ele faz isso? Armazenando no automático certas condições que ele acha, que ele acredita, que te vai ser útil de novo, porque você vai usar aquilo outra vez. O problema é que, muitas vezes, ele é burro. Ele não sabe o que você está fazendo é bom ou ruim. Ele está se lixando, ele só sabe que você está fazendo demais, ou está sofrendo aquela carga emocional demais. E por conta disso ele vai automatizar. Então, muitas vezes, algumas coisas, como por exemplo de desvalor, é armazenado no seu cérebro e você nem sabe que isso foi automatizado. Agora, talvez, muitos aqui talvez não consigam entender como isso aconteça dentro de você. Mas aqui eu tenho certeza que alguém já viu algum colega de trabalho, ou parente, familiar, ou cônjuge, que não vê que faz alguma coisa que prejudica. Porque de fora é fácil ver. Agora, quando eu olhar para a gente, olhar de dentro, aí é um problema. Bom, então, por isso que às vezes, né, ajuda profissional e ajuda séria é necessária. Mas aí depois a gente vê que tem uns caras querendo pegar caminho mais curto e depois não sabe por que continua patinando na vida. Bom, resumindo, a síndrome do workaholic é isso, tá? Ele não é que ele tem uma desconfiança das pessoas, mas é alguma condição dele que o impede de poder se libertar e delegar outras funções para outros colegas também. Acontece com todo mundo? É o seu caso exatamente? Não, mas é o que a maioria acontece. Pode ser que com você não seja. Mas presta atenção, se você é uma pessoa workaholic, e provavelmente você sabe, porque muita gente, workaholic sabe, né? As pessoas falam que trabalha demais, mesmo quando ela não pede feedback. Então presta atenção. O que te impede de soltar um pouco a mão? Porque centralizar demais, só tem uma pessoa que sai prejudicada. É você. Somos nós, né? A gente que trabalha demais é que coloca essa sobrecarga em cima da gente, não são nem os outros. Às vezes os outros até abusam disso, sabendo que a gente age desse jeito. Compreende? E aí o que é a síndrome do não sei que não sei? Aí é o efeito contrário do Dunning-Kruger. É o efeito que, na verdade, a pessoa está naquela condição de que ela não sabe que não sabe. Pô, André, como é que é isso? Tem um conceito filosófico que diz o seguinte, tá? A grande
4 conjuntos de áreas de conhecimento, tá? Que é mais ou menos assim. Eu sei que sei. Eu sei que sei. De repente eu sei que sei nadar, eu sei que sei dirigir, eu sei que sei priorizar minhas coisas, eu sei que sei desenhar processo. Eu sei que sei. Eu sei que não sei. Eu sei que não sei escalar, eu sei que não sei andar de motocicleta, eu sei que não sei, sei lá, fazer um modelo de projeto. Então são coisas que eu tenho consciência da minha ausência de competência naquelas áreas, naqueles assuntos. E partindo desse princípio, eu posso investigar e aprimorar, porque eu sei que eu preciso melhorar aquela qualidade ou aquela falta de competência, melhor dizendo. E tenho que sei que não sei e não sei que não sei. Como é que fica isso? Não sei que sei. Não sei que sei. Alguém já deve ter parado para você e falado assim: poxa, você é bom em alguma coisa, você é bom nisso, você é bom naquilo. E de repente você nunca se tocou disso. Você nunca se olhou para aquilo. Poxa, você é um bom cantor. Poxa, você é um bom negociador, negociadora. Só que você nunca se observou assim. Você nunca se ligou desse jeito. Você nunca se observou sendo dessa maneira. Percebe? Isso é que se trata. O não sei que sei. A competência que você já é exímia, é uma competência que talvez seja até nata, mas você expressa com tanta naturalidade que você não dá valor. E aí tem o não sei que não sei. Resumindo, falando em português chulo, seria o ignorante. Tá? Ignorante no bom sentido, ignorante daquele assunto ou daquela complexidade. É o efeito contrário do impostor, o efeito Dunning-Kruger de fato. Esse sim é o efeito Dunning-Kruger que tanto o mercado fala, mas que o estudo deu origem como se fosse o síndrome do impostor. O Dunning-Kruger diz que as pessoas normalmente, quando iniciam a sua jornada no entendimento de alguma coisa, eles iniciam a sua jornada no conhecimento de algo, ela acha que com pouco estudo, 1 ou 2 horas de estudo, ou ler um livro, ela já tem o suficiente para dominar aquele conhecimento, mesmo sem prática. E é claro que ela não tem, né, gente? Se essa pessoa nunca praticou e tomou conhecimento raso. E nos dias de hoje, a gente vê, né, que muita gente está indo no YouTube lá, faz vídeo de 1 minuto, 2 minutos e acha que já domina. Vamos combinar que é impossível, né? Então, aí é onde entram esses profissionais, que na verdade é como se eles não soubessem do que eles estão fazendo, mas acreditam que estão fazendo bem. Ou seja, eles não estão vendo direito o que está acontecendo, não estão ouvindo direito o que está acontecendo, mas o terceiro macaquinho que fala, esse fala muito, fala pra caramba. Esse fala pelos cotovelos. E aí, às vezes, tá, para as pessoas que não têm o domínio ou têm pouco conhecimento daquele assunto, parece uma pessoa de autoridade, parece uma pessoa de autoconhecimento, com alto grau de conhecimento, com alto grau de formação, com grande expertise, com muita experiência. Mas está caindo simplesmente no efeito da falácia. Só que a pessoa que não tem conhecimento ouve, acha que há tremenda autoridade no assunto. E aí é onde vocês já viram aqueles casos de gestores que não fazem nada direito. E como é que ele continua como gestor? Estou dizendo que é todo o caso do gestor falastrão? Não. Mas tem muito gestor que é o falastrão, que é simplesmente o que fala muito, mas não resolve nada. E ninguém entende o porquê que ele está lá, no cargo de liderança, no cargo de gestão. Agora, será que isso talvez não seja um pouco mais de habilidade dele também? Será que de repente ele não usa disso, sabendo que as pessoas têm essa propensão e usa isso a favor deles? Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Né? Curioso, né? Então, como eu falei, às vezes é uma pessoa que fez lá um cursinho de inteligência emocional de 4 horas e acha que já domina, já sabe fazer gestão emocional. Enquanto a gente sabe que quem vai fazer terapia, às vezes passa a terapia fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda não tem o domínio da sua própria gestão emocional.
que só vai ensinar os outros. Então, é o síndrome do não sei que não sei. Porque ele acha que fez lá um cursinho bobo e está dominando o assunto. Bom, e aí, como é que fica a função do Scrum Master na gestão ágil hoje em dia? Né? Tem alguma coisa a ver com cargos e funções? Por que eu estou colocando isso? Porque tem muita gente que ele espera ser um Scrum Master o dia que ele tiver uma função, um cargo de Scrum Master carimbado na carteira de trabalho. Bom, vamos fazer uma retrospectiva. Primeira coisa, qual é a proposta de um Scrum Master de fato? Tá? Se você for olhar um guide ou um SPOC, você vai encontrar que todas as referências do Scrum Master é um papel. É um papel desempenhado por alguém para ajudar times a potencializarem as suas performances de maneira a atingir os objetivos daquele projeto, daquele produto, daquele serviço. Pronto, ponto. Bem resumido, bem conciso. Resumidamente, é isso. Não tem grande novidade. A novidade é que se ele, como sendo um treinador, ele é como um treinador de esportes, por exemplo. Um treinador de esporte, quando você vai fazer um trabalho de musculação, de regime, de dieta, o teu médico não recomenda que você faça atividades físicas? E aí você vai lá e não contrata um treinador para te ajudar a fazer o exercício correto, ter a postura correta, ter a alimentação correta. Você não contrata alguém para isso? Então, o treinador como o Scrum Master faz a mesma coisa pelos seus times. Ele ajuda aos times a desempenharem papéis mais eficientes, desempenharem o seu trabalho de maneira mais eficaz, de modo a atingir o objetivo. Entendeu? Então é isso, ele é um papel. Agora, quem é que pode fazer esse papel de coach, de treinador? Tá? Pode ser uma pessoa formada em educação física? Pode. Pode ser um atleta, um corredor, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um técnico de futebol? Pode, não pode? Porque é um papel. Ele está desempenhando um papel para te ajudar naquela atividade específica. A mesma coisa acontece com o Scrum Master. O Scrum Master é a pessoa que tem que ter a competência e as habilidades. Competências para entender quais são os processos ágeis que vão ajudar aquele time a atingir melhor performance, a trabalhar melhor, a ter mais sinergia, a ter maior coesão do time, melhorar a comunicação do time e, ao mesmo tempo, usar de habilidades para criar esse ambiente de transparência, criar esse ambiente de melhoria contínua. Então ele vai usar muito de negociação, muito de arbitragem, muita de escutativa, muita de empatia. Vai ter que dominar a sua análise de perfil comportamental. Então percebe que é um papel. Agora, quando eu falo desses tipos de habilidades, isso não lhe parece com habilidades de outras áreas também? Por exemplo, vamos jogar real aqui. Um gestor de projeto, por exemplo, deveria fazer isso também. Um líder também deveria fazer isso também. Claro, ele tem diversas outras funções. E às vezes eles têm tantas funções a mais que sobrecarregam eles a olhar pelo que é o essencial daquele projeto, produto ou serviço. E aí ele fica muito atolado na gestão de pessoas, mas a gestão de pessoas que eu digo, não estou falando de gestão de performance, eu estou falando de gestões administrativas. Ele fica muito preocupado às vezes com o controle de ponto, escala de folgas, escala de férias, para não comprometer a entrega do projeto, e aí ele começa a administrar recursos de como vai precisar de dinheiro, quando ele vai precisar de outras equipes ou de outras competências, onde ele vai encontrar quando não tem a competência, e aí ele esquece do objetivo principal do projeto. Quer dizer, não é que esquece, fica em segundo plano por conta de outras questões tomarem prioridade no dia dele. É por isso que foi proposto o papel do Scrum Master, alguém que não fique tão atolado com essa questão mais administrativa, mas que ajude a fazer a gestão. Então perceba, ele faz gestão, ele pode não ser um gestor Scrum Master, mas ele faz de algumas maneiras gestão, sim senhor. Na prática ele vai precisar fazer isso. E ao contrário do que muita gente que é evangelista de guias por aí, tá?
que nunca trabalharam, nunca foram líderes, nunca foram gestores, acreditam que não, o cara não pode fazer gestão. Querendo ou não, ele vai ter que fazer. Se ele vai ter que negociar para ajudar uma equipe a entrar em um acordo, o que você acha que ele está fazendo? Gestão. Se ele vai ter que negociar um recurso, seja financeiro, de tecnologia, ou sei lá, contratar externamente alguma competência que ele não tem, o que você acha que eles estão fazendo? Que os Scrum Masters estão fazendo? Agora, uma coisa é fazer gestão, né, numa escala que, comparado a um gestor de processos, um gestor de serviços, é uma escala menor, e ser um gestor, porque aí as responsabilidades e as funções acumuladas são muito maiores. Não estou dizendo que a responsabilidade do Scrum Master não é importante. Tão importante é que foi desenvolvido um papel para ele. Pode ser alguém que faça exclusivamente só a função de Scrum Master? Pode. Pode ser alguém que ele cuide de uma ou várias equipes? Pode, depende da carga de demanda que ele tem. Agora, dizer que, esperar que isso seja instituído na empresa como se fosse um cargo ou uma função específica, talvez muitos gestores de recursos humanos não concordem com isso, por simples acomodação de desenho de cargos e funções dentro daquela empresa. Se você está falando de uma empresa menor, você vai ver, sim, claro, você vai encontrar algumas empresas falando assim, não, tá aqui, ó, carimba aí os Scrum Master na tua carteira. Só que presta atenção no seguinte, eu não sei há quantos de vocês aqui já estão um bom tempo no mercado. Quem já está um bom tempo no mercado, observa que certos movimentos começam, ampliam, e dali a pouco, ele não é que cai no desconhecimento, gera-se tanta confusão que as pessoas acham que deveria fazer já não faz mais. Vou explicar melhor. Quem já foi da minha época já viu, por exemplo, uma questão do ITIL ser muito importante. É uma certificação que trabalha muito com a compliance dos serviços, principalmente dos serviços da área de TI. Ela foi muito fundamental lá atrás. Eu, como cliente, já contratei um monte de consultor para isso também, quando era lá do Banco do Brasil. Agora, pergunto para vocês. Hoje ela é tão significante assim? Vou dar outro exemplo. Hope. Ah, André, peraí, significante é. Ou quer dizer, era, peraí, você falou do Hope? Peraí. Quantos profissionais Hope agora eu conheço? Quantos especialistas Hope eu conheço? Já não são tantos, né? O ITIL também. Eram muitos, agora já não são tantos. Por quê? Porque se você for falar, por exemplo, de gestão de compliance, como é o caso do ITIL, ele ainda é muito importante. E ele é muito atual. Só que o mercado não compreende como se faz a implementação dele de uma maneira holística, de uma maneira completa. E aí, por não ter o entendimento e a compreensão, o que acontece com o ser humano quando ele não tem a compreensão de alguma coisa? Ele larga. Quantos de vocês aqui não tiveram compreensão de quase nada de matemática? Porque os professores eram ruins? Não sei. Ou porque o desinteresse era grande? Não sei. Vamos combinar, alguns conceitos matemáticos realmente é um porre. E olha que eu já fui professor de matemática. Então realmente é um porre de você entender. Agora, hoje, muita gente sente falta. Muita gente sente falta, por exemplo, de fazer cálculo de inflação. Por que não entende que o seu dinheiro está sendo... Hoje comprava uma coisa, no mês que vem já não está comprando tanta coisa assim. Olha só que curioso, né? Então, como é que... Oi? O Hernandes está perguntando se não é mais importante ter a certificação ITIL. Calma, já vou responder. Quem? Hernandes? Peraí, Hernandes. Calma aí que eu já vou responder. Não é, pelo contrário, como eu estava dizendo. Não é que não é importante. Pelo contrário, ela é tão válida quanto. O problema é que o mercado às vezes não entende a complexidade da coisa. E aí depois que como toda nova onda, tá, de melhoria contínua surge, ela vem de um grande êxtase, de uma grande identificação, fala, pô, realmente isso aqui vai me ajudar, é uma dor que eu tenho, aliás, várias dores, né, eu resolvo várias dores. Tenho várias dores que ela resolve, ou pelo menos me ajuda a resolver, mas aí conforme eu vou avançando, eu vou vendo a complexidade, não do ITIL, mas a complexidade que o meu serviço, produto e serviço está inserido dentro daquele mercado, que também é complexo. Então perceba que aí o desinteresse começa a ficar grande. Por quê? Porque o que ele queria, que era uma resolução simples, não existe. Só que aí o que é que acontece?
Dali a pouco ele vê um livro que diz assim, faça o dobro pela metade do tempo. Estou dizendo que não faz? Faz, pode até fazer. Mas é também no clickbait, né? Porque você já julgou o livro pela capa. E aí você vai pela simplicidade. Então deve ter outro caminho mais fácil. E é assim que vem acontecendo, tá? Em muitas ondas. Porque se você for ver, por exemplo, o que aconteceu... por que o ágil se tornou tão evidente hoje em dia? Aí você vai ver, vai ter alguns especialistas falando assim. Mas é porque teve um movimento lá em 2001, e esse movimento em 2001 promoveu um grande consórcio de pessoas que querem melhorar a gestão de projetos para diminuir o índice de ineficiência dos projetos e serviços. Em 2001, eu vou te falar o que aconteceu de fato. Tá? O movimento ágil, na verdade, já se discute desde 1957. As primeiras aparições começam em 1957. E a primeira proposição de um modelo interativo, como é o ágil que a gente conhece hoje, foi apresentada em 1986. Por nada mais, nada menos, pelo profissional que as pessoas batizaram como o pai do waterfall. Falei, peraí, André, como assim o pai do waterfall é o que fez a proposição do que a gente conhece como ágil? Foi. Só que ele fez o seguinte, ele fez um artigo explicando por que o modelo waterfall era ineficiente do ponto de vista do desenvolvimento de produtos. E aí ele, no final desse artigo, ele faz uma proposição do que seriam modelos iterativos, que é uma das bases do modelo ágil hoje. Só que o mercado leu o quê? Só leu as primeiras páginas, para falar em português bem claro, tá? Leu as primeiras páginas e falou assim, o waterfall é a solução, e disseminou no mercado como se fosse a solução definitiva para o desenvolvimento de qualquer produto ou serviço ou projeto. Foi pura falta de interpretação. Tem um livro agora que eu não me recordo, mas que há entrevistas de pessoas que trabalharam com ele, inclusive até o pai dele, que trabalharam com ele na IBM na época, fala assim, mas quando o mercado está entendendo que ele está defendendo o waterfall? E olha só o que acontece, gente. O movimento do waterfall, por uma falha de interpretação, se tornou tão forte que gerou instituições enormes. Instituições que vocês conhecem até bem, como a PMI, baseado num conceito que foi mal interpretado. Estou dizendo que a PMI está errado? Não, só estou dizendo que foi um conceito mal interpretado que deu origem a uma divulgação de conhecimento que não era o conhecimento original. Então, quando eu falo para vocês que o Agile talvez não tenha hoje tanta procura como ela já teve no passado, é por conta da falta de entendimento, é a falta de se aprofundar nas complexidades que é inerente não do método, mas inerente do modelo que você tem inserido, do modelo de negócio que você tem inserido, do produto que você está desenvolvendo, do mercado que você está querendo atingir. Entende? Então, a certificação ele acaba sendo como um meio de provar as suas competências para quem não conhece do assunto. Um caso desse é o recrutador. Muitas vezes o recrutador recebe uma proposição de alguém, de um cliente, que eu quero preencher uma vaga assim. E aí, o que vocês não sabem, tá? Muitos de vocês não sabem, e eu posso falar por N motivos, porque eu já fui selecionador, já fui entrevistador, eu já requisitei várias empresas para fazer recrutamento de seleção. Muitas delas simplesmente entregam para o cliente dela um checklist dizendo, marca aí o que você quer. Marca aí o que você procura. Aí o cliente, só isso, não sabe orientação nenhuma. Aí ele marca lá, eu preciso de um PO, eu preciso de alguém certificado IT ou tal, eu preciso... E ele nem sabe o que ele está pedindo porque ele ouviu falar. E o profissional de recursos humanos que deveria estar lá orientando ele, adivinha? Vai lá depois para o LinkedIn, baseado com aquele checklist, com aquele briefing, e procura pelas palavras-chave. Qual a chance? Por isso que tem aquele turnover de 91%. Qual a chance de dar match? Percebem? Então, agora, o que acaba acontecendo é isso. As pessoas que não têm o conhecimento acabam pedindo a certificação. Porque ela acredita que talvez aquele profissional com aquela certificação seja mais hábil ou não. A verdade é o seguinte, se você perguntar para mim, André, qual é a minha opinião? É minha opinião. Quando eu falo da minha empresa, minha empresa. Na minha empresa, eu prezo mais pela experiência do que pela certificação.
Agora, não quer dizer que a certificação não vai capacitar a pessoa para determinadas coisas, porque vocês têm que entender que competências e habilidades andam juntas. Entendeu? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você vai para uma guerra, tá? Amanhã estoura uma guerra mundial, ou estoura uma guerra zumbi, tá bom? E aí um monte de zumbi na rua, um monte de zumbi querendo invadir a porcaria da sua casa. O que você prefere? Você prefere ter um canivete na mão, uma HK, uma granada, uma bazuca, um revólver, ou um tanque? O que você prefere? Se isso acontecer, o que você prefere ter? Vamos colocar aí nos comentários. O que você prefere ter? Muitos vão falar assim, pô, um tanque? Eu tenho a opção de tanque? Eu quero um tanque. Agora eu pergunto, sabe usar um tanque? Alguém aqui já empunhou um revólver na mão? Alguém aqui já disparou uma granada? Então, para eu usar o armamento, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso ter um treino, eu preciso ter uma certa competência, em primeiro lugar. Oi? Aconteceu alguma coisa? Drone. Hã? Ter um drone. Ter um drone? Quem falou do drone? Ter um drone, por que não? Agora, sabe pilotar um drone? Quem que falou? O Alexandre. Alexandre, você sabe pilotar um drone? Eu não sei. Se eu bobear, meu amigo, eu vou gastar mais de R$4.000 em menos de um minuto na mão. Então, assim, precisa treino, precisa ter habilidade. Agora, imagina o seguinte, tá bom? Se o teu inimigo lá, que seja um zumbi, tá bom? Só tem um canivete na mão. Só que ele é habilitado, ele foi treinado, tá? Fez Krav Maga, ele sabe muito bem usar um canivete. Mas você que nunca empunhou um revólver na mão, nunca usou. Quem é que você acha que tem mais chance de sobreviver nesse confronto? Você ou o zumbi que foi treinado? Então, veja que competências são importantes. Então, competências, quando você vai fazer uma certificação que vai te dar aquela qualificação naquele assunto, é muito fundamental, porque você vai com uma bagagem de treinamento, você vai com uma bagagem de arsenal muito maior. E você sabe como usar quando precisar dela. Entende? Agora, tirar certificação por certificação, aí não vai te levar a lugar nenhum. Né? A mesma coisa que eu vou lá fazer eu vou pegar um certificado que foi treinado em Krav Maga, mas nunca peguei no canivete, nunca treinei um golpe na vida. Então veja, por isso que precisa muito da competência, saber o que fazer e depois desenvolver essa habilidade. E aí é com experiência, que é o conhecimento empírico, né? Muita gente ignora isso, segrega como se fosse a habilidade é segregada da competência. Não, na verdade a habilidade vem do conhecimento aplicado, do conhecimento empírico. Então você teve um conhecimento teórico, ou formulou uma hipótese, e disso você praticou, pôs em ação e verificou como funciona na ação, na real. Então elas são carne e unha, não tem como separar. Só que aí vem o mercado, né? Ontem mesmo eu vi uma apresentadora aí do Shark Tank, não vou dar o nome, mas falando assim, que hoje, porque a Jobs for Tomorrow identificou que as habilidades são a grande necessidade no mercado em detrimento de competências. Errado, ela não tá se ela não usasse a palavra detrimento. Porque se você usar detrimento, você está passando a mensagem para o mercado que o mercado está dizendo assim, eu prefiro pessoas hábeis do que pessoas com conhecimento, ou pessoas técnicas. Tá bom. Então faz o seguinte, pega um gestor muito bom de relacionamento, um gestor muito bom de fazer gestão, sem um corpo de engenheiro, por exemplo, na construção civil. E aí, o prédio vai se levantar sozinho? Só com a boa vontade do gestor e com a autoconfiança, com a automotivação que ele tem, o prédio vai se levantar sozinho? Então você precisa dos dois. A mensagem está passando errada, porque a mensagem correta é precisa-se de profissionais hábeis. Hábeis em usar as competências que eles têm ou dizem que têm. Entendem? Essa é a dificuldade. Que hoje você vê, como eu dei um exemplo aqui, o rapaz era completamente competente. Ele tem tudo que é conhecimento, tudo que é treino ele fez. E a ação? E a habilidade para você transformar isso em ação?
A habilidade de você conversar com as pessoas, entender diferentes opiniões, entender diferentes necessidades. Que é uma das grandes dificuldades que muitos Scrum Masters enfrentam hoje em dia. E a Agile Coaches também. Pouquíssimos têm essa habilidade desenvolvida. Pouquíssimos. E todo mundo quer. Toda semana eu recebo aqui no meu WhatsApp lá. Pelo amor de Deus. Eu preciso de alguém que saiba liderar, que saiba comunicar, que saiba ser a pica da galáxia naquele assunto. Meu, eu devolvo. Quando você achar, me avisa. Porque às vezes eu preciso aqui, você me avisa que você tem, que aí de repente eu faço uma oferta melhor. Porque não tem, amigão. E aí precisa desenvolver. Entende? Então é isso que às vezes as pessoas ficam esperando que tenha um Scrum Master. Isso não é só o profissional Scrum Master. Às vezes a empresa espera que vai encontrar um Scrum Master experiente. Ora, quais são as experiências que você já tem que carregam para dentro da agilidade? Que aí é onde a gente vai falar da transição de carreira, que é uma das grandes dúvidas que o pessoal tem. Como é que eu não sou ágil, ou nunca fui da área ágil, como é que eu faço essa transição de carreira? Aí eu pergunto, muitas vezes quando a gente começa a olhar o movimento ágil, né, profissionais que já, sei lá, fizeram alguma certificação, como alguns de vocês estão aqui hoje, como alguns profissionais não tiraram a certificação, mas já estão habituados, já conhecem um pouco, já estudou, já fincou, já deu teu jeito de, às vezes, até dar um primeiro passo. Mas aí ele olha para ele mesmo e fala assim, poxa, parece que eu nunca fiz nada disso a respeito. Aí eu devolvo a pergunta, será? Eu acabei de falar aqui, tá? A proposta do movimento ágil, como a gente conhece hoje, como movimento, tá? Ele começou a ganhar forma em 2001. Só como eu te falei, as propostas iterativas começaram a aparecer na década de 70. E a primeira vez que o Scrum foi dito ao público foi em 1986. E aí, disclaimer alert. Tem alguns guias aí que estão falando que é o pai do Scrum. Gente, presta atenção. Ontem, essa semana, não me recordo agora. Eu estava vendo, acho que era esqueci o nome do rapaz. Era o menino responsável pelo Chili Beans. Aí ele estava simplesmente dando uma entrevista curta dizendo assim, gente, nós estamos em 2020, milhares de anos já se passaram com o desenvolvimento de vários conhecimentos. Hoje o nosso mundo é composto por bilhões de pessoas. Será mesmo que você é o único que teve uma ideia inovadora? O que é essa gana de ter uma ideia inovadora hoje em dia? Não, tem que pensar em alguma coisa que ninguém nunca pensou antes. Gente, milhares de anos já se passaram. Bilhões de pessoas estão aqui no mundo, soltas, pensando, andando, caminhando, conversando, conhecendo outras pessoas, conhecendo novas ideias, conhecendo novas tecnologias. Qual é a chance de ninguém nunca ter pensado em nada? Você ser o único no mundo. Estou dizendo que não aconteça. Que gênios têm. Agora, qual é a chance de você ser esse gênio? Que, putz, sentado da privada, teve uma ideia de um conhecimento que ninguém nunca pensou sentado na privada. Só que aí quando você vai para o mercado, você consegue ver um monte de guru que, né, aparentemente, assim, pipoca de ideia, né? Tirando da privada. Meu, será? Será mesmo? Quantos conhecimentos que não foram acumulados? Porque eu falo para vocês com certeza, muito conhecimento que está no movimento ágil hoje é conhecimento que não foi tirado aí agora. É conhecimento que vem desde a análise de comportamentos, que vem desde lá da análise de psicologia comportamental, que vem lá desde gestão de operações, lá da esteira de Ford ainda. Tá? Vem muito da questão da gestão Lean, que antecede até o movimento, assim, antecede pouca coisa, acontece junto com o movimento do controle da qualidade, desenvolvida lá no Japão. Então, assim, será que é um conhecimento que realmente veio do nada? Ninguém nunca pensou nisso antes? Aí esse menino lá da Chili Beans estava falando, o que é inovar? Porque é o seguinte, quando eu passei a oferecer óculos em quiosque, ou em posto, ou em shopping, óculos só era vendido. Em onde? Em ótica. Você queria um óculos, você tinha que ir na ótica.
Hoje você vai aonde? Você vai no shopping. Ou você compra até pela internet, se bobear. Então isso para ele é inovar, porque é fazer algo que não foi feito ainda. Agora é novo. Aí eu vejo esses gurus, né? Falando, não, mas isso é muito velho, a gente tem que inventar uma coisa nova. Amigo, que eu saiba, você dirige um carro que tem rodas. Estou falando de pneu, estou falando de roda. Tá? A roda foi inventada há quantos milênios atrás? Alguém sabe? E se usa até hoje. Garfo e faca é usado até hoje. Ah, mas tem que mudar. Ah, então aí vocês me deem autorização para usar o linguajar adequado para esse tipo de gente. Fala, meu irmão, se você acha mesmo, por exemplo, que essas coisas são muito velhas, rodas, engrenagens, são muito velhas para o ano 2020, tá bom, meu irmão. Vai lá e faz algo diferente, de desafio. Se eles funcionam até hoje, é porque funcionam bem, funcionam eficiente. Ninguém conseguiu encontrar uma maneira eficiente. Pode ser que você seja o próximo, meu irmão. Então, vai na fé. Agora, enquanto você tem coisas que funcionam, por que você não usa o que está na tua mão? Por que você quer inventar a roda? E muitas vezes é isso que acontece, porque a gente cai nesse papinho desses pseudos gurus, né, que a gente tem que inventar alguma coisa diferente. Só que inventar o diferente talvez não seja bem mal interpretado. O diferente é o diferente do que eu faço hoje. Não quer dizer que seja diferente no mundo. Não quer dizer que eu tenho que desenvolver um ser humano com duas cabeças. E ainda ali a pouco ainda instituir que isso é o novo padrão do ser humano. Padrão 2.0. Padrão com duas cabeças. Não, você usa o eficiente que você já tem. Agora imagina, muita gente não usa nenhuma cabeça, imagina com duas. Vai fazer o quê? Me diz. Então, perceba. Às vezes você acha que você nunca fez nada parecido. Você que já atua, pretende atuar como Scrum Master. Mas para pensar. Às vezes, tem atividades que têm toda a relação com o movimento ágil, só que ele ganhou outro nome no movimento ágil. E o pessoal de tecnologia tem uma adoração por trocar o nome das coisas. Lógico que em outras profissões isso tem, mas eu nunca vi tanto a galera de TI adorar mudar o nome das coisas para dizer que é diferente. E é a mesma coisa. Então, quando você vai fazer gestão de portfólio, por exemplo, não sei se aqui já tem profissionais que já estão acostumados com gestão de projetos de grande escala, mas olha só, você vai fazer gestão de portfólio. O que todo mundo está vendendo como método ágil escalado é gestão de portfólio, amigão. Só muda o nome, muda a técnica, muda uma dinâmica? Claro que muda. Mas a essência é a mesma. Por que é a mesma? Porque vem lá da administração de desenvolvimento de processos, do controle da qualidade, gestão de operações. Ele vem toda essa base que já tem décadas de desenvolvimento. Já tem décadas de conhecimento e prática. Que é outra coisa que todo mundo ignora. Por que um PMI, por exemplo, tem um book de 700 páginas? Ah, porque eu tenho que decorar porque se eu não passo na prova? Ao contrário. De novo o mercado passou a comunicação errada. O book existe como um guia de melhores práticas. Agora, o que mal tem um guia prático com tanta experiência assim. Aí tem gente que ainda vê lá o guia que a gente recomenda aqui, que tem 300 páginas, o SBOC, melhor dizendo, que tem quase 300 páginas, e pode falar, nossa, é muito. É que ela está acostumada a ver um guia que não tem 2 páginas, pô. É um guia de melhores práticas, não é para você aplicar tudo. É para você usar como guia. Quando você tiver necessidade, você tem uma coisa aqui que eu estou patinando, não está legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me ajuda. Aí você, tem. Aí você vai lá e usa. Só que não. Aí vem o mercado de certificação, né? Não, porque agora você tem que decorar 700 páginas aqui para passar na prova. Porra, meu, que prova vai resolver o que se você não botar na prática, amigão? Então, às vezes você vai lá olhar que você, por exemplo, no Scrum a gente tem a definição de prioridades através do produto backlog. O produto backlog nada mais é do que uma lista de prioridades de determinadas funcionalidades, determinadas características de um produto, de determinadas demandas de serviço. Você vai falar que você que já atuou em serviço, em projeto, em produto, que não foi ágil, você vai falar que você nunca fez priorização de requisitos? Se você nunca fez, então você nunca foi um bom profissional mesmo, não. Aí eu vou jogar real. Porque todo mundo faz.
Você pode talvez até... Aí você pode até estar naquela... Sabe que síndrome? A síndrome do impostor. Que você acha que não faz e faz. Sabe aquela noção? Sabe aquela parte do não sei que sei? Você faz e não percebe que faz. E aí deixa de expressar isso numa entrevista, deixa de expressar isso num currículo. E aí é lógico, o profissional só está comparando o quê? Checklist. Checklist, deixa eu ver. Ah, o cara falou que tem que priorizar. Ela colocou priorização de backlog? Não, está descartado. É assim, a maioria faz assim. Tem empresas sérias de recrutamento e seleção que faz um tratamento decente? Tem, tá? São muitas? Não, são poucas. Mas a maioria faz isso. E até hoje eu vejo elas fazendo isso, porque vira e mexe, eu às vezes me coloco como infiltrado e passo por processo seletivo para ver como é que estão fazendo. E é assim que fazem. Chega a ser ridículo, mas é assim que faz. Então aí é que entra aquela necessidade de você fazer uma conjunção do que você tem, do conhecimento que você tem, para essa nova área que você quer migrar, para a área ágil no caso. É conhecer o que o ágil tem e adaptar os conceitos com que você já conhece. Muitas das vezes, de profissionais que já têm tempo de mercado, não estou falando de quem está entrando agora. Agora estou falando para vocês que já estão com tempo no mercado. Tem muito termo lá no ágil que vocês já fazem e não sabem que tem um termo para isso. Entende? Essa é a dificuldade. Muitas vezes. E aí, muitas vezes, vocês vão tentar colocar isso no mercado, e aí vão lá e faz certificação disso, faz certificação daquilo lá, e aí começa a trabalhar. Aí, quando passam 2, 3 anos, você fala, pô, mas eu já fazia. Essa é uma das dicas que eu queria saber quando eu comecei a ágil. É uma delas, é a primeira que eu estou passando para vocês. Tem muita coisa que está lá no ágil que tem em conhecimento de outras áreas. Só que está com outro nome. Então, por isso que eu estou fazendo pré-lançamento aqui. Essa semana a gente começou um movimento de 20 anos de agilidade e a gente... Oi? Aconteceu algum problema? Tá tudo em ordem? Ah, pensei que tinha caído. Não? Então, desculpa. Seguindo. Então, muitas vezes, por conta dessa dificuldade, que eu estou fazendo um pré-lançamento nessa campanha de 20 anos de agilidade. A gente está trazendo alguns workshops, alguns treinamentos e alguns materiais para ajudar essas pessoas que estão fazendo transição de carreira. Uma delas é esse guia, a guia da transição de carreira ágil, que vai mostrar para vocês algumas técnicas, alguns princípios de como vocês vão observar alguns conhecimentos das áreas que vocês já têm e como vocês podem transformar esses conhecimentos correlacionados com os conhecimentos, as competências e habilidades ágeis, com os termos mais ágeis, tá? Mas esse é um pré-lançamento. Para quem quiser depois conferir, tá? A gente vai colocar um link aqui no ar, que aí você pode conferir que vai estar num preço bem mais em conta. Mas a ideia aqui é justamente disseminar que certas coisas não são tão diferentes assim. Podem ser novidades em algum outro aspecto ou outro, em alguma dinâmica, algum comportamento ou outro, mas, aí eu repito, para profissionais que já estão bastante área em algumas áreas, como gestão de operação, administração de empresas, recursos humanos, tem muito conhecimento que é muito semelhante, só muda o nome ou muda um pouco a abordagem, mas é muito semelhante. Então é para isso que vai servir esse guia. Você quer o guia? Deixa eu colocar o link aqui para conferir isso. Deixa eu pegar o link aqui. Então, pera, vocês estão conseguindo captar a essência do que eu estou falando? A questão, muitas vezes, é que a gente vê um nome novo, algo inusitado, e acredita que, nossa, é completamente diferente do que eu já vi na minha vida toda. Às vezes não é bem assim. Quando eu comecei, tá? A primeira vez que eu me identifiquei com a necessidade de fazer uma formação, por exemplo, a minha primeira formação foi como Scrum Master. Justamente por conta dessas mesmas dores, de como eu vou conseguir dar mais engajamento, criar mais sinergia nos times, como eu vou eliminar desperdício, eliminar os desperdícios de retrabalho, por exemplo, que eu tinha tinha muitos projetos comigo que era um retrabalho desgraçado. Metade dos projetos eram jogados no lixo. E aí foi assim.
Só que, vamos combinar? Fiz um treinamento. Pô, tá faltando. Ó, percebe? Que síndrome que eu tô falando agora? Tá faltando alguma coisa. Aí vou lá, faço outra formação. Aí vou lá, faço um treinamento. Aí faço outro treinamento de extensão. Depois de falar com alguns profissionais, com alguns professores, com alguns treinadores, muitas das coisas era o que eu já tinha aprendido em administração de empresas. Muitas coisas que muita gente que é empreendedor, que é empresário, que é diretor, ignora. Olha só que coisa, né? E aí muita gente ainda fala que a administração de empresa é pra gente que não sabe o que é da vida. Ô, meu irmão, se você soubesse, meu irmão, minha irmã, quanto de conhecimento você tem que ter, pelo menos assim, o mínimo suficiente, de gestão de operações, logística, pessoas, marketing, finanças, para você pelo menos ter uma coordenação de liderança melhor, você não tem noção. Acho que é a única área que algumas profissões, são poucas profissões que exigem tanto. Essa é uma delas e acho que ela só perde para um juiz de algumas varas, porque tem juiz que ele tem que ter conhecimento de tanta coisa, ele tem que ter conhecimento de contratação, de logística, de licitação, ele tem que ter conhecimento de administração para poder fazer o julgamento correto. Às vezes o cara tem mais conhecimento do que quem administra a empresa em si, da empresa que ele está julgando. Olha só como é que pode. Então, assim, às vezes é isso. Essa é uma orientação, é uma dica que a gente vai deixar para vocês. No link lá vai ter o pré-lançamento desse e-book, tá? Para quem tiver interesse. Ele vai ser lançado em 31 de março, se não me engano, a versão final dele. Mas já estamos adiantando com um preço mais em conta, porque aí depois o custo da produção sobe. E do jeito que está o dólar hoje em dia, amigão, já tô avisando, tá difícil de conseguir bons acordos, tá? Então vamos lá. Essa é uma das dicas que eu estou falando aqui para vocês. Agora, Oi? Tem. Alguém está perguntando aqui se tem comparação, né? Já eu vou responder com mais calma para vocês, tá? Mas respondendo pontualmente, tá? Se tem um modelo de comparação com o Waterfall e o Mindset ágil. Mais do que o Mindset, tá? Não sei quem me perguntou aqui, mas o Mindset é um pouco diferente de modelo ágil, modelo Waterfall. Como assim? O Mindset ágil é consequência para você ter um modelo ágil. Tá? Resumindo, é isso. Você tem um modelo Waterfall, que é um modelo de desenvolvimento cascateado. Você tem um modelo ágil, que ele faz um desenvolvimento antecipado da cadeia de valor para você. Só que para fazer o desenvolvimento antecipado da cadeia de valor, você tem que ter um outro tipo de mentalidade. Essa mentalidade serve tanto para o modelo Waterfall como para o modelo ágil. Porra, André, como assim serve para o modelo Waterfall? Serve. Por exemplo, vamos falar o seguinte. Não era propósito isso aqui, mas eu vou elucidar. Tem muita gente que me pergunta assim, André, o modelo ágil serve para tudo? Bom, defina tudo. Se você está falando nível mais, como é que eu posso dizer, mais operacional, mais segregado, você pode até dizer que de repente sim, pode ser que sirva para tudo. Mas imagine o seguinte, você vai construir uma plataforma de petróleo. A proposta do desenvolvimento ágil é antecipar a geração de valor. Você consegue construir uma plataforma de petróleo e fazer produzir um barril de petróleo sem ter que desenvolver a plataforma inteira? Não tem como. Estou falando de engenharia. Não tem como. Você precisa fazer a plataforma inteira. Você tem que fazer. Mas se eu pensar que eu posso primeiro passar uma mangueirinha e fazer uma perfuração talvez em um lugar que seja tão profundo, e aí depois eu construir uma plataforma melhor? Pode. E o custo disso, amigo? É viável? É crível fazer isso? Não é. O custo é 10, 100 vezes superior. Então não dá. Tá? Então você tem que ter a plataforma completa. Agora, durante o desenvolvimento dessa plataforma, eu posso usar alguns princípios ágeis? Pode. Aí cabe. Entendeu? Nem tudo vai caber, mas algumas partes vão caber. Agora, então percebe? O mindset é diferente. E esse mindset serve tanto para o desenvolvimento ágil,
como serve para o desenvolvimento tradicional, como serve para o desenvolvimento em Ruby, como serve para você fazer a aplicação de compliance com ITIL ou qualquer outro modelo que você escolha. Entende? É uma evolução da coisa. Do modo de pensar, melhor dizendo. Então, muitos de vocês aqui vão estar em níveis diferentes. Tá? Vão estar em planos de carreira diferentes, em empresas diferentes. Tem gente que está começando agora, tem gente que está começando a estagiar, tem gente que já é gestor, tem gente que já é analista, tem gente que já é líder, tem gente que já é diretor, tem gente que já é superintendente. Pensando nisso, que a gente começou com a jornada do Scrum Experience, parabenizando os 20 anos de agilidade. O que é esse parabenizar com 20 anos de agilidade? É prover para vocês um outro nível de experiência, para vocês que estão querendo dar um próximo na ação, tá? Aqui não é a proposta do Scrum Experience não é trazer treinamentos ou workshops ou webinários que vão te dar só a competência, só a habilitação daquela competência, mas que você coloque em ação e dê o seu próximo passo. Te ajude a quebrar essa barreira dessa insegurança de você seguir adiante. Qual que é uma delas? Já falei, da Operação Ambiente está aqui. E são 4 novos programas. Programas que vão, desde você começar com passo a passo, os primeiros passos da agilidade com o Framework Scrum, até a habilitação com mentors qualificados, com profissionais que vão te treinar com experiência de mercado. Na mesma visão que eu tive quando pude ter aquela experiência, quando eu fiz aquele curso lá, daquele MBA lá na Católica de Brasília, que me custou o olho da cara, só que aqui, sem que vocês tenham que passar por toda essa experiência e pagar o olho da cara e levar 1 ano, 2 anos para se formar. E aqui não. Aqui a ideia é que vocês agilizem também a sua experiência, agilizem o seu conhecimento junto com as suas habilidades para vocês darem o próximo passo. Então, quais são os programas que a gente está lançando essa semana? O primeiro deles é o Workshop Scrum, os primeiros passos, tá? Quais são os first steps para você fazer uma implementação ágil de fato. Aqui eu vou te apresentar para vocês o mesmo modelo que eu utilizei quando eu comecei a fazer implementação ágil de fato. Como é que eu comecei a permear isso nas equipes, como eu consegui permear isso na coordenação dos níveis operacionais e táticos. Então foi o que eu fiz para começar. E o que são as práticas que você pode seguir. E ele é bem prático, como eu posso dizer, papum. Tem duração no máximo de 2 horas e o investimento dele é pífio justamente para quem está começando, porque a ideia é te dar a sensação de você dar o primeiro passo, de você realmente sair dessa, como eu posso dizer, dessa agonia, de estar sempre sentindo que falta alguma coisa. Eu preciso de mais. Não, às vezes o que você precisa é de uma boa orientação, um primeiro como eu posso dizer, um primeiro fluxo, para daí você dar os primeiros passos, que é como se fosse o primeiro mergulho. A água, você sabe que a água está gelada às vezes. Aí você põe o pezinho, né? Ou você vem e alguém te empurra também, às vezes acontece, né? Empurra de novo. Esse empurrão, é o empurrão inicial, tá? Para dentro da piscina. Ele tem um investimento só de R$ 149,00 à vista ou parcelado em R$ 14,90 em 12 vezes, tá? Outro nível que aí já é um pouco mais avançado é um treinamento que é chamado Escola de Scrum Masters. Nessa, a gente avança na questão da prática e coloca mais ferramentas e mais práticas para que você possa sentir o domínio da gestão do dia a dia. Aí você vai trabalhar um pouco mais de como você vai fazer a gestão e a disseminação desses conhecimentos dentro das suas equipes, dentro da sua empresa. Aqui vai ter mais dinâmicas, mais práticas, mais ferramentas e ele tem uma duração de 16 horas. Ele também segue um modelo de workshop. Tem 5 módulos para trabalhar todos os artefatos, todos os processos, várias dinâmicas, várias matrizes, várias ferramentas ágeis e exercícios práticos para você colocar em ação. Tá? E aqui é onde a gente começa a cobrar mais pela prática. A gente não te dá só o caminho, a gente cobra o caminho também. O que você tem feito a respeito. E ele serve ainda como uma preparação para o próximo passo, que são as certificações. E aí, já respondendo, aqui outro colega já perguntou, e certificação? Esse treinamento, só concluindo, ele tem um investimento de apenas R$ 69,70 em 12 vezes e só R$ 697 à vista.
As opções de pagamento. Se for à vista, transferência bancária ou boleto. Se for o cartão de crédito. Se for parcelado só no cartão de crédito. Aí, falando agora das certificações. Pô, você falou que isso aqui prepara para certificações. Quais certificações tem e eu preciso delas? Bom, aí vamos lá. Eu acabei de falar. Certificação, só por certificar, eu vou jogar real. Vai ter um monte de gente falando que vai contradizer, vai ter hater. Amigão, certificação só por ter não prova que você faz. Esse é um problema que muita gente que passa nas entrevistas. Eles vão passar por entrevista e coloca lá, que nem aquele colega, que conhece o OKR, Collective Management 3.0, que fez um curso de liderança 4.0, que fez uma certificação Scrum gratuita, e não é que seja ruim, inclusive nós oferecemos, mas não é a questão o fazer, mas é o que fazer com que você conquistou. Então, muitas vezes o cara nem acredita naquilo. Ele fez só para colocar lá no LinkedIn. Então esse é o problema. Se for para fazer isso, eu sou o primeiro a dizer para vocês, não faça certificação. Só estão gastando tempo e dinheiro. Agora, se você for fazer para você realmente se qualificar, aí faz sentido. E a outra questão é que muitas vezes vão ter gente que vai pedir alguma certificação. Porque ele vai querer comparar com o checklist que ele tem. E aí ele vai dizer assim, não, tem que ter certificação de Scrum, tem que ter certificação de PO, tem que ter certificação de OKR, tem que ter certificação de liderança. Então ele vai olhar. Então, e quem vai fazer esse julgamento não tem o conhecimento de analisar as experiências que você já teve. Infelizmente, essa é a dura verdade. Tá? Então, se você vai se candidatar para empresas que pedem comprovação atestando o teu conhecimento, que são certificados, nada mais é do que atestar o teu conhecimento, é um selo que você recebe. Olha, esse aqui passou no crivo de qualidade da gente. É para isso que serve. Tá? Mas eu não vou aprender nada com isso? Vai aprender muito. Pelo menos aqui na JET você vai. Agora, se você for em qualquer outra escola e só para pegar o pedaço de papel, aí eu sou o primeiro a te dizer. Você só vai perder tempo e dinheiro. Agora, você quer fazer. Quais fazer? Eu já estou no ponto de que eu quero fazer uma certificação, eu quero dar um próximo, eu quero subir de cargo, eu quero um cargo que paga mais. Bom, vamos lá. Quais são as certificações mais conhecidas disponíveis no mercado? Você tem a da Scrum Alliance, que inclusive foi a primeira que eu fiz. Ele é um treinamento de 2 dias, 16 horas. Antes ele não tinha uma prova. Com o passar dos anos ele já era necessidade de colocar uma prova que tem apenas 35 questões. 35, aí alguém pode perguntar, se 35 questões avaliam alguma coisa, André? Eu posso dizer a minha experiência. Tá? Se aqueles conhecimentos que me atestaram me dependesse de eu conseguir conduzir aqueles projetos de 14 mil funcionários, eu estava ferrado, tá? Estava na roça. Não serviria. Mas, como eu disse, depende do nível da função que você vai exercer. E eles faziam, agora eles fazem, antes eles nem faziam, agora eles fazem. Só que aí vem algumas pegadinhas, tá? Se você precisar refazer essa prova, que normalmente o primeiro teste eles colocam junto com o curso. Você vai precisar refazer em dólar. Hoje a cotação para cada reteste fica entre 300 a 600 reais, dependendo da certificação que você fez. E você tem que fazer uma recertificação a cada 2 anos. Então você vai pagar um curso que vai durar só 2 dias, vai te custar entre R$ 2.700 a R$ 3.500, tá? E aí você vai, se for 2.700, vai ser uma tremenda pechincha, porque você não vai achar mais barato que isso. Vai pagar talvez aí mais R$600 para fazer um reteste, porque eles não te dão um reteste caso você vacile em alguma coisa. E aí tem a recertificação a cada 2 anos, ele é bianual. Isso hoje está custando R$ 2.600. Cada vez você tem que recertificar. Essas são as pegadinhas que nem conta, tá? Isso aqui eu não sei se eles melhoraram nessa prática não, mas eu falo com boca cheia. Quando eu fiz a primeira vez, isso aqui ninguém me avisou. Só fui saber no curso. Que aí no final do curso falaram, agora você tem que recertificar a cada 2 anos. Legal, né? Muito bom. Aí tem a Scrum.org. A Scrum.org tem outra pegadinha. A que eu estou trazendo exemplo aqui é da PSM1. Eles dividem em níveis o nível do conhecimento do Scrum Master.
E aí, vamos combinar. Você vai voar. Você quer um cara que saiba voar, certo? Um piloto que saiba, que tenha domínio de todos os instrumentos que tem, saiba toda a aerodinâmica, conhece os conceitos da engenharia aerodinâmica, para fazer aquele voar e chegar em segurança no lugar, certo? Ok. Dá para você pegar um piloto de avião que só sabe decolar, não sabe pousar? Sério, você vai confiar? Não vai, né? Ou o cara pilota e sabe decolar e pousar, ou não sabe, meu. Senão não sabe pilotar. Porque ele não tem condições de levar do início até o fim. Ou no caso do acho que a gente está falando, de iniciar o projeto e fazer a entrega no final. No caso do avião, de pousar. Que legal, né? Eu tive a experiência de voar. E agora? Vão todos morrer que eu vou cair. Não dá. Não dá. Então, essa é uma coisa que a gente não recomenda. Mas, para efeito de comparação, você vai lá, das 3 certificações que tem, você vai pegar de entrada, que é a PSM-1. Tá? A PSM-1, você vai pagar, você acha que está pagando só $150. E é sugestivo, né? Porque quando você fala só 150, você esquece que o dólar está custando quase R$6. Então é fácil essa cotação passar de R$900, tá? Para fazer só a prova. Não tem treinamento, não tem material. É só a prova. E os treinamentos para isso, né? Então, porque eu vou me preparar, né? Porque já que eu vou pagar $150, vou pagar R$900, vou me preparar. Os treinamentos vão variar no mercado entre R$997 até R$2.300. Ou seja, se você somar com o certificado, você vai gastar de R$1.900 até R$3.200 só para pegar de nível 1. Aí tem um detalhe. Não, André, beleza, esse é de nível 1, mas eu vou pegar todos. Bom, se você for pegar todos, nível 1, nível 2 e nível 3, você passa fácil R$5.500. E detalhe, né, que é uma pegadinha que ninguém presta atenção. Essa certificação, pelo menos até hoje, é no site oficial da Scrum.org. Se você for olhar lá as letrinhas miúdas dos termos e condições, você vai encontrar que o voucher de certificação dele só vale para uma tentativa. Ah, mas André, eu vi em alguns lugares que eles me dão 2. Pois bem, veja e garanta que eles vão te dar essas 2, porque é bem provável, tá, que das 2 uma, ou isso seja uma condição especial, tá, porque no site oficial não está isso. Das termos e condições você vai encontrar que é uma só. Ou ele está pagando isso do bolso. E aí, se ele estiver fazendo isso e muita gente estiver passando, uma hora ele não vai conseguir pagar. Então presta atenção com carinho. Se garantam, certifiquem que se realmente for uma promoção que te garante refazer esse teste na faixa, garanta isso por escrito, tá? E aí, outra pegadinha que ninguém fala. A prova oficial é em inglês, tá? Ah, mas André, eu vi alguém falando que dá para fazer em português. Dá. Você vai abrir uma aba no teu Chrome com o Google Translator e você vai ficar copiando e colando no meio da prova. Que legal, né? Que solução bacana fazer isso. E aí, detalhe, você vai fazer uma tradução que é uma tradução literal, que não é o conceito apropriado. Porque muitos conceitos que estão em inglês, se você fizer a tradução literal, você não vai encontrar a tradução idêntica do que seria a tradução do conceito em inglês. Tá? Então, tem algumas coisas que você vai traduzir e os conceitos não vão bater. Porque a língua é diferente, é normal que seja. É tranquilo que seja. Mas se você fizer a sua tradução literal, você vai cair no engano e pode errar uma questão. E aí, como a prova é cara e muitas vezes não dá retake, então presta atenção. Aí temos a IDEXIM. A IDEXIM, ela também é por prova. Ela não te dá o treinamento junto. Então, só a prova da IDEXIM, ela custa $243. Traduzindo, mais de R$1.500. E aí tem os treinamentos à parte, porque você também não vai pagar para fazer um voucher lá e não vai refazer, porque ela não dá retake. Tá? Essa aqui definitivamente não dá retake. Aí você vai fazer um treinamento à parte e vai custar um treinamento de R$1.100 até R$2.200. Aí totalizando ela mais o voucher de certificação, fica entre R$2.600 até R$3.500. Qual é a pegadinha deles? Eu já fui certificador deles, eu já fiz o treinamento deles. Eles só dão a prova. Eles não dão para os centros de treinamentos qual é o material base da qual vai servir aquele treinamento, para aquela prova. E aí cada escola decide o que dá a base que quiser, o conhecimento que quiser.
fica muito despadronizado. E aí, quando você vai fazer a prova, alguns conceitos que estão na prova não foram te passados. Por quê? Porque às vezes nem quem é o aplicador da prova recebeu isso da Exim. Ah, como é que eu sei? Porque eu sei. Eu fui certificador deles também. E foi assim. Por isso que eu desisti. Então, muito cuidado. Porque às vezes você vai fazer a prova, você vai achar que você está fazendo um bom negócio, vai chegar lá, vai vacilar, não vai errar e vai morrer com $243. R$1.500. Gente, vocês têm que entender, tá, que todos esses mercados de certificação, a maioria é em dólar, tá? Por isso que às vezes fica tão caro. E aí qual é a outra opção? A outra opção é a dica, é uma segunda dica que eu vou dar aqui para vocês, que eu se tivesse conhecimento quando eu comecei lá atrás, teria me poupado muito tempo e dinheiro, que é a da Scrum Study. Porque a da Scrum Study, ele te dá o treinamento mais a prova. Tá? Ele te fornece o melhor dos dois mundos. Tá? Ele é um treinamento online ao vivo, ele faz uma prova que, diferente das outras escolas, ela é uma prova auditada, e ela às vezes pode assustar porque ela tem 100 questões, mas ela é 100 questões que vão te avaliar e atestar o conhecimento do papel Scrum como um todo. E não só em partes, tá? Ele vai falar desde o básico até o escalado. Por isso que tem tantas questões. Só que a prova não é o essencial dela. A prova é consequência. Porque se você faz o treinamento, todo mundo tira de letra. Aqui até hoje ninguém nunca foi reprovado nessa prova. Ninguém vai ser o primeiro aqui não. Mas se ainda for, tá? Se ainda assim for, tem 2 retakes. O que são esses 2 retakes? Você fez uma prova, não passou. Você pode ainda fazer mais 2 vezes sem nenhum custo. Então, o treinamento mais a prova fica mais ou menos aí entre R$2.500 e você ainda recebe um book de melhores práticas. Ele tem uma recertificação, só que a recertificação dele é a maior do mercado. Ele só revalida a cada 3 anos e ainda só tem uma taxa que é simbólica, que é para você poder refazer a prova. Porque como ela é auditada, tem um custo de você fazer a prova auditada. E por quê? É para incentivar que vocês continuem estudando. Porque se você demonstrar para ela que você continua estudando, continua se qualificando, ela pode até te bonificar dessa taxa de recertificação. Entendeu? Então, o interessante dela é que você continue estudando e você continue praticando e se desenvolvendo. E ainda tem os simulados, porque nenhuma das outras dá simulados. Essa dá simulados para você ir com mais confiança para a prova. Além dos casos práticos, tá? Que é casos reais, casos de situação real que você vai encontrar no dia a dia. Se eu soubesse disso lá atrás, teria me poupado tanto tempo. Aí, fazendo a comparação de todas elas. No geral, se você for olhar quais são os dados oficiais hoje, a Scrum Alliance no mundo já certificou 270 mil profissionais. A Scrum.org já qualificou 150 mil profissionais. A Scrum Study, 325 mil profissionais. Vamos olhar como é que é a comunidade. Quem é que está a comunidade mais ativa? Hoje a Scrum Alliance tem 56 mil membros ativos, a Scrum.org 24 mil membros ativos, a Scrum Study tem 100 mil usuários ativos. Qual é a rede de network? Capilaridade de cada uma delas. A Scrum Alliance tem presença em 150 países. A Scrum.org presença em 50. Empresas, tá? Ela tem presença de 150 empresas parceiras. A Scrum.org tem 50 empresas parceiras no mundo todo. A Scrum Study tem mais de 2.100 empresas parceiras distribuídas em mais de 90 países. Bom, só que aí então já dá para ter uma noção do porquê como ela caiu na graça, né? Justamente por conta de ter as qualificações melhores comparadas às outras instituições. Aí tem uma pesquisa de campo que nós fizemos aqui. A gente comparou pessoas que foram habilitadas em outras certificadoras e fizeram a certificação de fundamentos, que é a mais de entrada. É para dar um conhecimento bem raso do que é o movimento ágil, tá? Adivinha só. Quem fez essa prova e tinha a certificação de outras escolas, 34% não passaram. E olha só. 32% não passaram. Tá? Da primeira vez, na primeira tentativa. 34% não passaram na segunda tentativa. 41% foram reprovados na auditoria. Sabe por quê?
que tentaram fraudar a prova. E eles fizeram, tá? E ele é certificado de outras escolas. Tinha o PSM1, tinha CSP1, CSM. E aí, né? Pois bem, aí vamos falar então qual seria o próximo passo para você que quer tirar a certificação. Para você que quer tirar a certificação, o outro próximo passo seria o Programa Internacional para Scrum Masters, tá? Nessa certificação, a gente vai trabalhar 12 módulos que vão contemplar desde a visão geral da agilidade, como funções e fases do Scrum, quais são os princípios que vão te nortear na prática da execução como Scrum Master, tirar do papel a execução de um projeto com o framework Scrum e aplicar na prática o Scrum na sua empresa. Ele tem duração de 30 dias. Neles você vai trabalhar muito mais a compreensão das diretrizes na forma empírica, ou seja, pegar as diretrizes da teoria e colocar na prática. Você vai fazer isso dentro da sua empresa e a gente vai te orientar. E vai ter um profundo conhecimento da liderança servidora, que é uma das habilidades, quer dizer, que é um conjunto de habilidades que vai te nortear na gestão com as outras pessoas, no relacionamento com as outras pessoas, com as outras partes interessadas no teu produto ou no teu projeto. Ela vale até 40 PDUs, para quem precisa registrar horas lá para manter o PMP. Serão 2 encontros ao vivo. Nele já está incluso o voucher de certificação do Scrum Master Certified, que só ele hoje está custando R$ 2.700, lembra do dólar. E também o workshop online de Metas Ágeis OKR, que é um workshop que nós ministramos e hoje a gente vai dar de bonificação e ele vale mais de R$ 1.997. A prova é em português de fato, tá? Diferente das outras que ficam traduzindo. Vem com já o material do guia do SBO com as melhores práticas. Novamente, ele é um guia de referência, não é que você tem que decorar, é um guia de referência. Vem com cases de estudos reais e vários simulados através de cada semana que você vai passando pelo treinamento. Todos os instrutores desse programa de formação são qualificados. Todos eles têm, no mínimo, 3 certificações internacionais. E o investimento dele é de apenas R$ 196,70 em 12 vezes, ou só R$ 1.967 à vista. Bem mais em conta do que você fosse pagar os mais de R$ 3.200, que é o preço oficial dele. Tá? E aí? Mas eu quero dar um próximo passo, André. Eu quero treinar minhas habilidades. Eu quero sim treinar minha habilidade de liderança, treinar minha habilidade de negociação. Aí nós temos o Scrum Master Certified Mentoring, que é a mentoria para Scrum Masters. A gente vai trabalhar os mesmos conceitos de competências e habilidades que a gente trabalha no programa de certificação internacional, que a gente acabou de falar. Vai passar também 12 módulos, visão geral da agilidade, execução do projeto, teorias e princípios na prática, aplicando o Scrum dentro da sua área de atuação, dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. Essa aqui é a duração, na verdade, é sugerida de 30 dias, mas ela tem por conta da mentoria, ela fica entre 30 a 45 dias, por conta da mentoria. A mentoria específica, ela é priorizada para você, personalizada para você. Então, também vai passar da compreensão e do desenvolvimento da habilidade da liderança servidora. Você pode ir lá registrar até 60 PDUs e conta com 4 sessões de mentorias exclusivas para você. Essas mentorias a gente vai trabalhar desde de alguma competência que você tenha necessidade específica, mas a grande vantagem das sessões de mentoria é você trabalhar as suas habilidades. Que habilidades que você sente necessidade, que precisa desenvolver. É para isso que o seu mentor vai lá te ajudar. E claro, também vai estar incluído o voucher de R$ 2.700 e o workshop de Metas Ágeis OKR, que já tem um custo de R$ 1.997. E sem falar do custo das sessões de mentoria, porque hoje um pacote de mentoria mais barato que você vai encontrar por aí é de R$ 3.200, porque ele é muito específico, são profissionais que têm mais de 15 anos no mercado e que são extremamente hábeis em aplicação de coaching, para você desenvolver essas habilidades. Por isso que não sai barato. Ele também vem com a prova em português, o mesmo caso do programa de certificação internacional, vem com cases de estudos, vários simulados. A diferença é que você vai ter agora mentores para te ajudar nessa jornada. E aí o investimento sai por apenas, lembra que eu falei que só um programa de coaching ele custa R$ 3.200? Aqui você vai ter isso por R$ 309,99, isso em 12 vezes, ou à vista só R$ 3.099. Só que não paga nem a formação de coaching. Quanto mais ter o treinamento como Scrum Master e ainda ter as sessões de mentoria
com um mentor que é experiente na tua área, experiente na gestão ágil de projetos e serviços. Então, realmente, é um pacote diferenciado, personalizado para atuar na sua especificidade. Qual é a tua dor que você está trabalhando hoje? É isso que esse mentor vai te ajudar. Como é que você vai fazer isso dentro da sua empresa? É isso que ele vai te ajudar. Entendeu? Ele vai te dar dicas, planos, práticas, exercícios para você fazer na vida real, na sua situação, no seu cenário. Compreende? Bom, vou tentar responder aqui umas últimas dúvidas antes que a gente encerre o prazo, que a gente tem um prazo aqui também nesse workshop. Enquanto isso, meu agradecimento, fica aqui os canais de atendimento para vocês conferirem outros artigos, outros materiais, outras aulas. Tem um monte lá no LinkedIn, tem um monte no YouTube também. E vai nos acompanhando também no Instagram. No Instagram temos materiais diferentes, são materiais que já tem um material mais visual para comunicação. Para quem realmente tem uma comunicação muito mais visual, a gente está colocando toda essa comunicação lá no Instagram. Então lá no Instagram você vai conseguir ter acesso a materiais que você não vai ver no blog, nem vai ver no YouTube, nem vai ver no LinkedIn, exclusivo lá para o Instagram. Tem alguma dúvida aí que ficou para trás? Quem começando por... Quem? Pamela? Pamela, fui analista de negócio e requisitos por muito tempo. Porém, decidi ficar fora do mercado desde 2009 para criar meus filhos. Agora estou me preparando para voltar ao mercado e por isso estou me capacitando. Então, por falta de experiência, vou ter muita dificuldade de voltar ao mercado? Depende. Não sei qual foi a tua experiência, Pamela. Qual que é a situação? Do jeito que você está falando, você parece-me que tem um bom background. Né? Você está falando que você já teve, só que em 2009 teve que ficar fora. Então, vou presumir que você já teve um bom background. Não é que você vai ter dificuldade. Você talvez tenha dificuldade de colocar na linguagem correta para que um recrutador não tão eficiente e eficaz tenha entendimento das qualificações que você tenha. Entendeu? Faz sentido? Se não fizer sentido, vai deixando lá nas mensagens, porque se não der tempo de responder, depois a gente responde por e-mail. Aí o que você pode me fazer depois, manda o teu LinkedIn, Pamela, que aí eu dou umas dicas para você, que área é essa que você atua, que não me deixou, qual é a tua área de atuação, e aí eu posso te falar o que você deve observar na hora de fazer a sua recolocação. O fato é, algumas coisas eles vão exigir, dependendo da tua área de atuação. Algumas competências, algumas habilidades. O segredo está como eu mostro essas competências e habilidades com a experiência que eu já adquiri. Muita gente tem dificuldade de fazer isso. Muita gente tem dificuldade de falar assim, não, mas eu já fazia isso. Só que isso tinha um outro nome no meu mundo, né, no meu background, na minha experiência, e agora no mundo ágil vai ter outro nome. Daí aquele livro é o que vai ajudar também. A gente está terminando de escrever aquele livro justamente para desmistificar algumas más interpretações que o mercado colocou. Tá? Mas assim, como a comunicação é uma via de duas mãos, né? Não existe só um que comunica, a gente tem que pegar o feedback do mercado e trabalhar também. É isso que a gente está fazendo com aquele e-book. Tá? Com o e-book para quem está fazendo a transição de carreira. Mas manda depois para a gente os detalhes que a gente dá uma olhadinha para você e a gente responde por e-mail. Fez sentido? Tem mais alguma que ficou de fora? O link para que ficou faltando, né? Você coloca de novo para mim, por gentileza, o link no chat. Coloca o link de novo no chat dos programas de formações que a galera perdeu, parece. Habilita o CTA também. Isso. Mas coloca o link também, por gentileza. Pedro está perguntando aqui, quais as formas de pagamento? Bom, forma de pagamento. Para todas as formações, a forma de pagamento são semelhantes. Se for parcelado, você pode fazer isso no seu cartão de crédito. Se for à vista, você pode fazer em boleto, a transferência bancária, ou até com cartão de crédito também, em uma vez. Tá? Ou com Pix agora, que é a grande novidade também. Né? Agora está habilitado para Pix. O que mais? Tem mais alguém perguntando? Mais alguma pergunta que ficou para trás? Pamela agradeceu. Ótimo, Pamela. Pega cadê o e-mail? Tá no... Tá aqui. Você pôs o e-mail? Põe o e-mail para ela, por gentileza.
Que aí manda depois os detalhes para mim, que a gente dá uma força aí para você, tá bom? Bom, gente, já estamos encerrando, estamos ficando no prazo final aqui, dá para me derrubarem, tá? Então, eu vou me despedir de vocês. Foi ótima essa interação, espero que a gente possa ter contribuído para vocês. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para o... não, Pamela, manda um e-mail para mim, com o teu LinkedIn. Manda o teu e-mail para mim com o teu LinkedIn, tá? Que a gente dá uma olhadinha. Então, novamente, eu agradeço a participação de todos vocês. Novamente, fiquem com os canais a mais que a gente tem. Curta lá no YouTube, curta no Instagram, curta no Twitter, onde vocês acharem melhor, no LinkedIn, que agora também está tendo transmissão ao vivo lá no LinkedIn. Dúvidas, por onde começar, conselhos, surgiu alguma outra dúvida, manda lá também para o nosso suporte, que a gente vai tentar te orientar da melhor maneira possível. Durante a próxima semana, a gente vai trazer mais ainda assuntos sobre essa temática, tá? De como você inicia com o Scrum, mas aí já estou em algumas especificidades, tá? Então fique de olho no canal. Se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, se inscreva, coloca lá para mim o site oficial no chat. Que lá no site oficial vocês têm como colocar também, se cadastrarem na newsletter para receber todas as novidades de todas as aulas, todos os webinários gratuitos que a gente está fazendo, todos os cursos que também podem ser gratuitos, ou cursos já com formação, que aí quem quer dar o próximo passo, quais são as próximas datas, quais são as próximas condições. Agora, essas condições especiais são só para essa campanha de 20 anos, tá, gente? Então, quem quer se aperfeiçoar e dar o próximo passo, confere lá, dá uma olhada e entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida, tá bom? É isso, agradeço a participação de todos. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana e boa jornada ágil para vocês. Até breve.